Escuta uma coisa, Espírito Santo nunca vai na vida de quem não lhe deseja. Espírito Santo é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele é um, sabe, ele não vai te encher se você não desejar ser cheio. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 4. Só quero assim. Quem já chegou, diga amém. Aleluia. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam ajuntado, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da... E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, são anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Curva sua cabeça, diga: Pai, fala comigo. Libera a sua palavra no meu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou tentar pregar em 20 minutos. Para nós orarmos até 12h30 e encerrarmos. Bom, há 2 semanas eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Na primeira semana nós meditamos sobre o livro de Efésios 5. Quando Paulo exortou a igreja de Efésios, automaticamente a nós, dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A vontade de Deus é que eu e você possamos nos encher do Espírito. Posso ouvir um aleluia? A vontade de Deus é que você possa ser cheio do Espírito. Por quê, pastor? Porque você é um ser espiritual. Diga amém. Você é um ser triuno, você tem um corpo, você tem uma alma, mas a sua essência é o Espírito. E no seu Espírito é onde Deus habita, é onde Deus deseja conduzir você, através do Espírito Santo. Isso significa que, se nós falharmos em sermos cheios do Espírito Santo, nós iremos automaticamente falhar em todas as áreas das nossas vidas. Se nós falharmos em ser cheios do Espírito Santo, nós vamos falhar como profissionais,
nós vamos falhar como cristãos, nós vamos falhar como casais, nós vamos falhar como pais, nós vamos falhar como líderes, nós vamos falhar como pessoas. Porque Deus nos fez para ser cheio do Espírito e ser liderado através do Espírito de Deus. Posso ouvir um aleluia? Então, ser cheio do Espírito Santo é vital para a nossa sobrevivência como pessoas. Ser cheio do Espírito Santo é vital para nós nos sairmos bem em tudo que nós estivermos a fazer. Eu sei que quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, nós associamos apenas à igreja. Então você é cheio na igreja para fazer coisas da igreja, mas isso é engano. Por quê? Porque toda a sua vida depende do fato de você ser cheio do Espírito de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus esteve com seus discípulos durante 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, Jesus instruiu os seus discípulos, Jesus ensinou a eles a respeito do reino, Jesus operou milagres, sinais, prodígios, curou enfermos, libertou pessoas que estavam cativas, mas a dada altura, Jesus teve que cumprir a sua missão, o seu propósito, que era ir para a cruz, morrer por nós e pagar a dívida do nosso pecado. Diga aleluia. E após pagar a dívida, a Bíblia diz que o inferno não pode deter Jesus, porque ele não tinha pecado. Então, ao 3º dia, ele ressuscitou. E após ter ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos. Primeiro, a Maria Madalena e as outras mulheres, a sua mãe e as outras mulheres. Depois, aos discípulos, Pedro, João. E depois apareceu a todos eles. E a Bíblia diz que Jesus esteve com eles durante 40 dias, já ressuscitado com o corpo glorificado. E nesse capítulo que nós lemos, Jesus estava para ascender aos céus. Ele foi levado de volta ao céu, que é de onde ele veio. E antes dele ir, ele começou a ter uma conversa com seus discípulos. E os seus discípulos começaram a indagá-lo: Senhor, e agora? É o tempo esse em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Porque os discípulos tinham uma expectativa natural a respeito de Jesus. Israel estava debaixo do governo de Roma. Estava sendo escravizado, dominado por Roma. Então eles aguardavam por um líder político que viesse trazer uma revolução e então libertá-los do domínio da Roma. Só que Jesus frustrou a eles na sua expectativa, porque a missão de Jesus era espiritual e não natural. Então, quando Jesus termina a sua obra, ele então está prestes a partir. Os discípulos começam a perguntar: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora que o Senhor vai mudar a nossa condição? E aí Jesus diz para eles: olha, não vos compete saber quando isso vai acontecer, porque isso está nas mãos de Deus. Somente Deus sabe quando isso vai acontecer. Mas vocês devem fazer uma coisa: aguardem em Jerusalém pelo cumprimento da promessa. Que promessa é essa? Em Lucas 24, 49, Jesus havia deixado uma promessa. A promessa de que os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos pelo poder de Deus. Jesus havia dado uma missão para os discípulos, de ir por todas as nações, pregar o evangelho, mas antes disso Jesus disse: ei, aguardem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Quando isso acontecer, vocês podem sair. Quando isso acontecer, vocês podem ir. Mas antes disso, não saiam de Jerusalém. Aguardem pelo cumprimento da promessa. E sabe de uma coisa? Nós precisamos entender a importância de nós aguardarmos no Senhor, pelo Senhor, para sermos cheios da presença dEle. Para que quando nós sairmos para tudo aquilo que nos compete fazer, a mão de Deus esteja sobre nós. A promessa de Deus era: fiquem em Jerusalém.
Não ousem sair. Não ousem pregar. Não ousem fazer nada. Aguardem pelo cumprimento da promessa. Por quê? Porque se o poder de Deus não vier sobre vocês, vocês não serão capazes de cumprir com a missão. Escuta uma coisa. Eu sei que eu estou diante de uma igreja que sonha. Diga aleluia. Eu sei que eu estou diante de jovens, de casais, de famílias que têm sonhos, que têm planos, que têm projetos, que têm algo queimando no seu coração. E você tem expectativa que, debaixo da graça de Deus, você possa viver isso. Mas o que eu preciso te contar nessa manhã é que, se você não for capaz de ser cheio do Espírito Santo, se você não for capaz, em primeiro lugar, de ser revestido pelo poder de Deus, você vai fracassar. Escuta, ser cheio do Espírito Santo é muito importante. Nós não vamos conseguir chegar nos lugares que precisamos chegar sem a presença e o poder dEle. Não, pastor, eu não sou líder na igreja, eu sou empresário. Ah, é? E você acha que negócio não é espiritual? Alô? Negócio não é espiritual? Claro que a tua vida é espiritual. Tudo na tua vida é espiritual. Eu sei que nós não gostamos muito dessa coisa de espírito, espírito, espírito. Não é assim? Até ficamos assustados quando o Espírito Santo começa a se mover. Quando pessoas começam a cair. Só que deixa eu te contar uma coisa. A sua vida toda é espiritual. E no mundo espiritual, tem o Senhor, obviamente, tem os anjos, mas também existem demônios. E se você não se posicionar contra eles de maneira espiritual, eles vão se posicionar contra você e te conduzir ao fracasso. Então Jesus, sabendo disso, falou: ei, não saia de Jerusalém, não começa nada, não tente nada, não ouse fazer o que quer que seja na força do seu braço, porque na força do seu braço você vai fracassar. Precisamos do poder de Deus, precisamos do impulso do Espírito Santo. Precisamos de instruções divinas através do Espírito Santo. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo para lidarmos com cada área das nossas vidas. Os pais que nós apresentamos bebês aqui semana passada, né? Escuta, nós precisamos do Espírito Santo para criar nossos filhos. Você vai entender o quão difícil é criar o filho quando você tiver filho. Rapaz, alguém concorda com o que eu estou a dizer? Porque quando não temos filhos, filhos como dá um trabalho. Esses pais não sabem cuidar de criança. Olha, eu sou filho dele, o que está a fazer? Quando tiver teu, vamos falar. Por isso que até para criar filho, nós precisamos do poder de Deus. Precisamos de sabedoria. Precisamos de estratégias. Precisamos saber como lidar com os nossos filhos. Então Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém e aguardem pelo Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Então preste atenção. A promessa se cumpriu no capítulo 2 de Atos.
A Bíblia diz que eles estavam reunidos em número de 120 pessoas, no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Isso aqui também é significativo, porque a festa de Pentecostes é a festa da colheita. Depois da colheita, as pessoas faziam uma festa para celebrar, chamava festa de Pentecostes. E o Espírito Santo desceu exatamente no dia de Pentecostes. Sabe para dizer o quê? Que Ele é a preciosa colheita que nós tivemos com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A Bíblia diz que naquele dia, enquanto eles estavam reunidos, de repente se ouviu um som veemente como de um vento impetuoso que encheu aquela casa e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Escuta uma coisa, se você é cristão, se você é crente, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é como se fosse o portal que se abre para te dar acesso ao reino do Espírito, aos dons espirituais, às habilidades sobrenaturais. Você não terá acesso a essas coisas até que você tenha a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. E você que já foi batizado, você precisa entender que agora que você já passou por esse portal, você precisa diariamente se encher do Espírito. Só que infelizmente, alguns de nós oramos até o momento em que somos batizados pelo Espírito. Mas depois disso, deixamos que o Espírito se apague dentro de nós. Deixamos a frieza tomar o nosso coração. É por isso que Paulo, quando escreve ao Timóteo, ele fala o seguinte: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Você recebeu um dom, você recebeu uma porção, mas você precisa despertar, você precisa reativar, você precisa reacender a chama. Alô, não podemos normalizar a frieza. Precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Precisamos desejar a experiência do Espírito Santo mais do que tudo nas nossas vidas. Mais do que tudo, o Espírito Santo é a pessoa mais preciosa que existe. Sensível. Muito sensível, muito sensível. O Espírito Santo não é apenas um poder, ele é uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz que ele se entristece, ele se alegra, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos amar, celebrar, valorizar a presença dele todos os dias. Se você tivê-lo, você terá tudo na sua vida. Mas se você tiver tudo e não ter o Espírito Santo, você não tem nada. Nada. Devemos relacionar com Ele. A presença de Deus vai habitar em nós. Fomos batizados com Ele, Ele está dentro de nós. Mas nós negligenciamos a Ele todos os dias. Deveríamos acordar antes de pegar o telefone e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, querido amigo Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o nosso paracleto.
Sabe o que significa paracleto? Advogado. Diga para alguém, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Diga, não dá para viver sem Espírito Santo. Diga, não dá para ser crente sem Espírito Santo. Não dá para ser membro da célula sem Espírito Santo. Não dá para ser pai sem Espírito Santo. Não dá para ser marido sem Espírito Santo. Não dá para ser empresário sem Espírito Santo. Precisamos dele. A nossa vida é sobrenatural. Escuta, quando você é guiado por ele, você sabe de coisas antes dos outros saberem. Porque o Espírito Santo fala, diga para ele fala. Diga, ele fala. Diga, e ele fala contigo muitas vezes. Está vendo aquela sensação de desconforto que vem no seu coração? Você está pronto para fazer uma coisa, logo algo dentro de você começa a dizer, não é bom. Aí você começa a dar desculpas, né? Não, mas Deus entende. Ele está dentro de você falando, não entende nada. Não é para fazer. Não estou nisso aí. Diga para alguém, precisamos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo foi enviado para quê? Primeiro, para nos dar poder e coragem para testemunhar. Diga aleluia. O Espírito Santo foi enviado para nos alegrar. Para nos consolar. Para nos ajudar a orar. Para nos ensinar todas as coisas. Para nos guiar em toda a verdade. E como faço para receber o Espírito Santo, pastor? Diga crer primeiro. Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos nosso Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo é para todos. Não é para algumas pessoas, não é para pastores, líderes, é para todos. Até aquele que converteu hoje pode receber o Espírito Santo. Até crianças. Você não precisa fazer tudo certo. Não. Se você crer, você pode receber. No dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tinha discutido na escola. Tinha aula de educação física à tarde. Fomos jogar bola. Fiquei nervoso. Quase lutei com alguém. Mas o Espírito Santo já estava dentro de mim. Me arrependi. Fiquei tão triste, tão triste. O Frank falou, vamos orar. Falei, estou muito triste. Hoje fiz uma coisa muito feia. Ele falou, mas já se arrependeste? Eu falei, sim. Então estás perdoado. Falei, é? Falou, sim, está perdoado. Não se arrependeu? Sim. Confessou? Sim. Acabou, está perdoado. Falei, tá bom, então vamos orar. Já oras em línguas? Eu falei, não. Falei, então vou orar por você. Vamos orar. Naquele dia mesmo, eu saí daquela oração. Fui batizado no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é para quem crê. Se você crer, você vai receber. E se você receber, eu te garanto, tua vida nunca mais será a mesma. Marcos 15:17.
16, perdão. 16, 17. Já vamos orar em 5 minutos. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas. Falar em novas línguas é um sinal que vai seguir crer. Aquele que crê, se você crer, você vai receber. Outra coisa que nós precisamos fazer para receber, diga, desejar. Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu. Escuta uma coisa, Espírito Santo nunca vai na vida de quem não lhe deseja. Espírito Santo é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele é um, sabe, ele não vai te encher se você não desejar ser cheio. Escuta uma coisa, eu posso te obrigar a fazer coisas, mas o Espírito Santo nunca vai te obrigar a fazer nada. Alô? O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra onde não é convidado. Não senta onde não foi convidado. Não fala com quem não pediu. Não responde a quem não perguntou. Agora, quando você fizer uma pergunta, ele vai te responder. E quando ele responder, ele é contundente. Você vai ouvir. Essa semana nós estávamos aqui na oração. Foi incrível. Porque tem alguém que vem orar sempre comigo aqui. Ele tinha suas orações de madrugada, mas quando eu disse que eu estou a orar às 5, cancelou tudo, veio orar comigo aqui às 5. E ele estava preocupado com algumas coisas naquele dia. Ele acordou, abriu Bíblia em casa. Leu esse Salmo 34. E Deus falou com ele naquele texto ali. Deus estava a dizer, ei, ele estava inquieto, fez perguntas para Deus. E Deus falou com ele naquele texto. Descansa, eu estou a trabalhar. Aí ele veio para aqui, chegou aqui, abriu outro texto. A mesma coisa, Deus falou com ele, descansa, estou a trabalhar. Quando eu acabei de orar, fui pregar a palavra, abri o mesmo texto que ele leu em casa. E eu falei a mesma coisa. Aí ele veio, sentou aqui e falou, ei pastor, acho que Deus está a falar comigo. Aí ele me contou toda a história, eu falei, você acha? Deus já está a falar consigo. Mas ele não vai falar se você não perguntar. Mas quando você perguntar, pergunta. Fala para ele. A Bíblia não diz que ele vai te ensinar todas as coisas. Qual é a dúvida que você tem? Qual é a dúvida que você tem? Qual é a dúvida que você tem? Pergunta para ele. Eu pergunto tudo para o Espírito Santo, tudo. Tudo. A terceira coisa, diga pedir. Primeiro é crer, desejar e Mateus 7,7. Já vamos orar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. A seguir. Porque aquele que pede e o que busca e o que bate. A seguir. Qual dentre vós é homem que pedir-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra? Quem é aqui? Ok. A seguir. E pedindo peixe lhe dará uma serpente. Quem? Ninguém. A seguir. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes... Mas tem outra versão que fala, dará o Espírito ao que pedir. Diga para alguém, se você pedir, você vai receber.
Só não recebe quem não pede. Aleluia. Então diga, hoje é dia de pedir. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, peça hoje. Pastor, eu já sou batizado no Espírito Santo, mas eu não estou tão fervoroso quanto eu deveria estar. Vou te dar umas dicas rápidas. Primeiro, decida ser um amigo do Espírito Santo. Aceite de uma vez por todas a realidade de que o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Você é a casa, a morada dele. Se relacione com ele a qualquer hora do dia. Ele não vai e volta, não vem e vai. Ele nunca vai te deixar, ele está dentro de você. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, todavia eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de vós. Posso ouvir um aleluia? Segunda dica, ande com quem está cheio também. Se você quer ser cheio, ande com pessoas que estão. Carvão apagado, quando cai numa brasa onde tem carvão, acende. Ande com quem está cheio. Pare de andar com gelo. Se você andar com gelo, vai congelar. Alô? Quem anda com gelo faz o quê? Quem anda com fogo faz o quê? Não, você não entendeu. Quem anda com fogo faz o quê? Anda com quem está cheio. Quando você andar com quem está cheio, duvido você não estar cheio. O problema é que nós, quando estamos frios, ao invés de procurar quem está cheio, começamos a se acostumar e a normalizar a frieza. Normalizar coisas que quem está cheio do Espírito não normaliza. E aí começamos aquela coisa, não, eu sou maduro, sou um crente maduro, já cresci. Começamos a achar que fogo é para novo convertido. Ei, Deus é fogo. Você não vai saber se lidar e relacionar com Deus sem fogo. Entendeu? A última dica. Diga para alguém, não se isole. Diga, não se isole. Uma das coisas mais tentadoras são as cavernas de isolamento. Todas as vezes que nos encontramos em algum tipo de crise, somos tentados a se isolar. E aí nós falamos aquela frase, nem estou a resolver uns assuntos. Quando acabar, vou voltar. Conheceu alguém assim? Rapaz, que foi você mesmo esse. Escuta, quando está com problema, em vez de se juntar aos outros, ele se afasta e fala, vou resolver meus problemas. Quando acabar meus problemas, vou fazer o quê? Vou voltar. Eu ligo muito para os irmãos, quando estão longe. Não, pastor, estou a resolver uns problemas, e por isso que, mas vou voltar. Não vais. Porque o diabo quer você mais longe possível dos outros, para que você seja uma presa muito fácil e vulnerável. Então ande em comunhão, ande em unidade. Por isso que a palavra de Deus diz assim, Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. A seguir, como óleo é unção, a comunhão é como um óleo, é como uma unção sobre a cabeça que desce até a barba e desce até a orla das vestes. Escuta, só de você estar em comunhão você está a receber presença. Só de você estar em comunhão você está a receber influência. Escuta uma coisa, só tem dois tipos de influência que você vai receber, ou influência maligna ou influência divina.
Só de você estar com alguém, ou você receberá influência maligna, ou você receberá influência divina. Escolher bem com as pessoas com quem você anda. Tem amigos que você vai ter, só vão te levar para as farras, para os killings, para os problemas, para as dificuldades matrimoniais. Mas tem amigos que você terá, que vão te levar para a sabedoria, que vão te levar para a presença de Deus, que vão te levar para a autoridade espiritual, que vão te levar para a revelação da palavra, que vão te levar para o envolvimento com a igreja, que vão te levar para uma vida cheia do Espírito Santo. A escolha é sua. A escolha é sua, a escolha é sua, eu te alerto, a escolha é sua, mas você precisa entender, toda escolha que você fizer vai te trazer um resultado. Não existe neutralidade, neutro é o cão, Satanás. Ei! Não tem essa coisa. Não, eu sou neutro. Eu não estou nem aqui, nem ali. Eu estou no meio. Jesus falou assim: eis que não és quente, nem és frio. És morno e eu vomitar-te-ei. Não, eu estou na igreja, mas também não estou na igreja. Eu estou na célula, mas também não estou na célula. Eu oro, mas também não oro. Eu estou cheio, mas não estou cheio. É você que é. Decida logo que vida você vai viver. Eu já escolhi. Eu quero ser cheio do fogo. Eu quero andar com gente que ora e o fogo cai. Eu quero andar com gente que tem fé. Eu quero andar com gente que são loucos para as coisas desse mundo. Gente que quando você diz, Deus vai fazer um milagre na minha vida, Ele diz, assino embaixo, amém, vai acontecer. Diga, não existe neutralidade. Ou é frio, ou é quente. Morno. Morno é aquele equilibrado. Tem que ter, aquele fala, não, pastor, tem que ter equilíbrio na vida. Não. Jesus não falou de equilíbrio. Jesus sempre foi radical. Jesus falou, se teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Se teu braço corta, lança. Neutralidade para Deus não existe. Ou é cheio, ou é cheio. Tem crente que só pisa um pouco na água e volta. Pisa um pouquinho. Tá vendo quando você está na praia, quando a onda do mar vem, você faz assim, volta para trás. Não, Deus quer que você mergulhe no rio. Deus quer que você entre no rio. Não, Deus quer que você perca o controle. Deus quer que você entre no rio até o momento que você se deixe levar pela corrente. Escuta, você só vai ser cheio quando você desejar muito, muito, mas muito, muito, muito ser cheio do Espírito. Um dia alguém foi perguntar para o mestre, mestre, como que eu faço para ser cheio? Como que eu faço? O mestre falou, quer saber como fazer para ser cheio? Vem cá, vou te ensinar uma coisa. O mestre levou ele para a praia, falou, vamos comigo para a praia. Entraram até onde a água estava aqui. Aí o mestre pegou a cabeça dele na água e apertou lá embaixo. Ele ficou lá.
Até que conseguiu sair. Aí o mestre perguntou para ele: enquanto você estava aí embaixo, qual é a coisa que você mais desejou? Ele falou: respirar. Aí o mestre falou: no dia que você desejar o Espírito Santo, do jeito que você desejou respirar ali debaixo da água, você será cheio. No dia que você desejar a bênção de Deus, qualquer coisa que Deus possa te dar desse jeito, você vai ter. O problema é que muitas vezes nós somos neutros. Se Deus fizer, tá bom. Se Deus não fizer, tá bom também. Alguma coisa tem que mudar dentro de você. Tem que haver uma sede, um desespero por Ele. Desespero por Ele. Posso ouvir um aleluia? Se coloca de pé, por favor.